Eu nunca achei que fosse necessário contar essa história, sabe? Por muito tempo eu achei que era só coisa da minha cabeça. Que eu tava exagerando ou que era só assim mesmo, que toda família tem seus desequilíbrios. Mas com o tempo, com o acúmulo de silêncios e o peso das lembranças, percebi que não era bem assim. Que a gente cresceu na mesma casa, sim, mas em mundos completamente diferentes. Eu e minha irmã, a Fernanda, somos só 2 anos de diferença. Crescemos no mesmo bairro, numa casa de muro baixo e portão enferrujado, no interior de São Paulo. Todo mundo na rua achava que a gente era unha e carne. Só que quem via de fora não sabia que ali dentro tinha um tipo de amor que sempre pesava mais para um lado. Desde pequena, ela era a preferida da minha mãe. Isso não é coisa da minha cabeça, não. Todo mundo da família comentava, mesmo que baixinho. A Fernanda puxou a beleza da mãe, né? Diziam. E ela, com aquele cabelo liso escorrido e os olhos castanhos claros, desfilava como se o mundo estivesse esperando por ela. Eu era... Bom, eu era o outro. Não é que eu não fosse amado, mas sempre vinha depois. Se a Fernanda queria o último pedaço do pudim, adivinha quem ficava com o prato vazio? Se ela chorava porque não queria ir à escola, minha mãe escrevia bilhete e eu, mesmo com febre, ia de chinelo furado. E meu pai? Ele era mais neutro. Trabalhava demais, chegava cansado, com aquele cheiro de graxa misturado com cigarro barato. Quando tinha energia, tentava ser justo, mas acabava indo na onda da minha mãe. Lembro de um domingo qualquer, eu devia ter uns 10 anos. Minha mãe pediu para eu ajudar a lavar o quintal. Eu estava animado, queria mostrar que sabia fazer as coisas. A Fernanda estava no quarto, ouvindo música, fazendo as unhas. Quando minha mãe viu que ela não estava ajudando, sabe o que ela disse? Deixa a Fê. Ela tem que descansar. Tem prova amanhã. E eu ali, esfregando o chão com sabão e raiva. Teve um aniversário meu que ninguém lembra. Foi no mesmo dia de uma apresentação de balé da Fernanda. A escola dela organizou um evento no clube da cidade. Meus pais foram, claro. Levaram flores, tiraram fotos, bateram palmas como se ela fosse a única estrela no céu. E eu? Fiquei com a avó comendo bolo de caixinha e assoprando uma vela de supermercado. Foi ali que eu entendi, de verdade, que existir não era o suficiente. A adolescência só confirmou o que a infância já gritava. Ela ganhou um celular caro quando passou de ano. Eu ganhei um caderno novo. Quando brigávamos, adivinha quem levava bronca? E não importava o que acontecesse, ela sempre tinha razão. Um dia, ela disse que eu tinha pegado o batom dela, só pra implicar. Minha mãe quase me bateu. Eu nem sabia onde ela guardava essa porcaria. Mas sabe o que mais doía? Não era a diferença de tratamento. Era o descaso com o meu lado da história. Eu gritava por atenção e eles fingiam que era só ciúme. Até meus tios falavam: "Você precisa entender, ela é mais sensível." Como se eu fosse feito de pedra. Com o tempo, eu fui me afastando. Comecei a passar mais tempo na rua, com amigos, no campinho, na biblioteca. Qualquer lugar era melhor do que aquela casa onde eu era sombra. Às vezes eu até voltava mais tarde só para evitar o jantar em família, que era basicamente um monólogo da Fernanda, contando como tinha ido na aula, no inglês, no curso de teatro. E todos ouviam como se ela estivesse recitando Shakespeare. A única pessoa que às vezes me dava um pouco de atenção era meu pai. Quando ele não estava muito cansado, ele sentava comigo na garagem, tomava uma cerveja e perguntava como eu estava indo na escola. Não era muito, mas eu me agarrava àquilo como quem segura um galho no meio da enxurrada. Uma vez ele me disse: "Filho, não é que a gente não te ame. É só que sua mãe tem umas ideias meio tortas." Ele não usou essas palavras, mas foi mais ou menos isso. Eu quis perguntar por que ele nunca fez nada, mas calei, porque no fundo eu já sabia a resposta. O tempo passou e a Fernanda foi estudar fora. Faculdade de Publicidade em Campinas. Meus pais venderam um carro para bancar. Eu nem pensei em fazer faculdade. Fui trabalhar num mercadinho perto de casa, repondo prateleira. Mas ninguém perguntou se eu queria outra coisa. E talvez eu nem soubesse o que queria. Só sabia que queria distância. Quando minha mãe adoeceu, eu voltei para casa. A Fernanda aparecia uma vez por mês, às vezes menos. Chegava perfumada, tirava fotos com a mãe doente e postava no Instagram. Momentos preciosos. Eu via aquilo e sentia vontade de gritar, porque eu estava lá todos os dias. Levando ela no médico, dando remédio, limpando o vômito. Eu via minha mãe murchar aos poucos, e nem assim ela me olhava diferente. Teve uma vez que eu cheguei exausto do trabalho.
Minha mãe estava com febre e a Fernanda mandou uma mensagem. Desculpa, não vou poder ir essa semana. Tô atolada. E 2 dias depois, ela postou uma foto no litoral com as amigas. Eu mostrei pro meu pai, ele só balançou a cabeça e voltou pro quarto. A última vez que vi minha mãe consciente foi numa manhã de sábado. Ela me chamou baixinho, pediu água. Quando voltei com o copo, ela segurou minha mão e disse: "Você é forte." Foi só isso. 3 palavras. Mas aquilo bateu em mim com uma força absurda. Porque foi a primeira vez que senti que ela me via. E talvez fosse tarde demais. A primeira vez que eu realmente senti que tinha sido deixado para trás foi numa terça-feira qualquer. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, cansado, suado, com cheiro de ônibus lotado. Entrei em casa e encontrei minha mãe caída no banheiro. Tinha escorregado tentando pegar uma toalha. Sozinha. Ela gritou por ajuda por quase 10 minutos. 10 minutos. E ninguém ouviu. Quer dizer, ninguém que morasse longe, porque eu estava ali. Era sempre eu. Só eu. Levantei ela devagar, coloquei na cama, limpei o machucado do braço com soro e algodão. Ela estava assustada, chorando baixinho. Eu abracei ela como se fosse minha filha. E naquele abraço, percebi que eu era filho de uma mãe que nunca me viu como prioridade, mas que agora dependia de mim para continuar existindo. E por mais contraditório que fosse, eu não conseguia virar as costas. Tinha raiva, sim. Tinha mágoa, muita. Mas tinha amor. E talvez fosse esse amor que me deixava preso àquela casa, àquela história que parecia sempre repetir o mesmo capítulo. A Fernanda? Ela ligou 2 dias depois. Oi, mano. Vi a mensagem agora. Tudo bem com a mãe? A vontade era de gritar. Agora que você viu? Mas eu só respondi. Ela tá bem. Caiu, mas já tá melhor. Ela mandou um ufa e emendou com um tô numa correria absurda. Você não imagina. E não, eu realmente não imaginava. Porque minha correria era outra. Era entre a cozinha, o posto de saúde, a farmácia e o trabalho. A dela era entre reuniões, cafés com clientes e stories com filtro. Comecei a perceber que, aos poucos, minha vida se resumia a cuidar. Cuidar da casa, cuidar da mãe, cuidar do pai que começava a esquecer coisas. Ele chamava meu nome e depois parava, com o olhar perdido, como se não tivesse certeza se eu era eu. Doía. Doía mais do que eu podia aguentar. E o pior é que eu não podia reclamar. Porque quando tentava desabafar com alguém, a resposta era sempre a mesma. Mas ela é sua mãe, né? Sim, era. Mas também era mãe da Fernanda. Só que parecia que ela tinha desistido de ser mãe da outra filha fazia tempo. Ou talvez tivesse escolhido amar só do jeito que sabia, e isso significava priorizar uma e esquecer a outra. Eu lembro de uma noite em especial. Tava um frio desgraçado. Minha mãe começou a ter febre alta e confundir os nomes. Fê, traz a água. Eu cheguei com o copo e ela me olhou estranha. Você não é a Fernanda. Eu sorri sem graça. Não sou mesmo. Ela ficou em silêncio e depois murmurou. Ela devia estar aqui, né? Eu engoli seco. Devia. No dia seguinte, mandei uma mensagem para minha irmã. A mãe tá piorando. Tá tendo lapsos. Você pode vir esse fim de semana? Ela respondeu com um emoji triste e um tô vendo se consigo. Não conseguiu. Os dias foram ficando pesados. Eu acordava cansado, dormia preocupado. Quando dormia. Acordava no meio da noite com a respiração da minha mãe falhando, com meu pai andando pela casa feito um fantasma, abrindo a geladeira e esquecendo por quê. Eu me tornei pai dos meus pais. E nem tinha filhos. E a Fernanda? Continuava na bolha dela. Aparecia de vez em quando, sempre com presentes. Uma echarpe nova para minha mãe, um perfume caro para o meu pai. Tirava foto, postava, sorria. E sumia. Para quem olhava de fora, ela era a filha dedicada. A que fazia de tudo mesmo com a vida corrida. Eu tentava não me importar. Tentava mesmo. Mas tinha dias em que a raiva batia forte. Uma vez sentei com meu pai e perguntei: Pai, por que vocês nunca cobraram ela como cobram a mim? Ele me olhou cansado, com aquele olhar de quem carrega a culpa sem saber onde pôr. Talvez a gente tenha errado. Talvez achasse que ela precisava mais. E a gente se apoiou em você porque sempre foi mais forte. Eu não respondi. Mas por dentro eu gritava: e quem cuida do forte? Os meses foram passando e o estado da minha mãe piorou. Câncer. O diagnóstico veio como um golpe surdo.
Já sabíamos, no fundo, que algo estava errado, mas quando a médica disse em voz alta, doeu. Eu saí do consultório e sentei no meio-fio do estacionamento, chorando feito criança. Mandei mensagem para Fernanda. Vem, a mãe precisa de você. Ela chegou 3 dias depois. 3. Com uma cara de quem tinha chorado no carro para parecer mais convincente. Abraçou a mãe, chorou, prometeu ficar mais presente. Não ficou. O tratamento começou e eu virei enfermeiro, motorista, cozinheiro e psicólogo. Eu fazia tudo. Até o que eu nem sabia como fazer. Pesquisava na internet como aliviar enjoo, como conversar com paciente em fase terminal. Me tornei especialista em dor. E tudo isso calado, sem holofote, sem ajuda. Uma noite, enquanto eu dava banho nela, minha mãe segurou meu braço com força. Você tá salvando minha vida, filho. E eu, com os olhos cheios, respondi. Queria ter feito isso antes. Ela balançou a cabeça. Não, você sempre esteve aqui. Eu que não via. Não sei explicar o que senti. Era como se, por um segundo, ela tivesse aberto uma fresta na cegueira de anos. Mas durou pouco. No dia seguinte, ela perguntou se a Fernanda viria pro almoço. Eu disse que sim, mesmo sabendo que não. E ela sorriu como se só aquilo importasse. Comecei a escrever um diário. Não um diário bonito, desses com capa florida. Um caderno velho, onde eu despejava tudo. Escrevia o que minha mãe dizia, os sintomas, as frases que doíam, os silêncios do meu pai. Era minha forma de não enlouquecer. E, sem saber, era ali que eu começava a montar o quebra-cabeça que um dia levaria para o tribunal. Numa tarde de sexta, enquanto limpava a casa, encontrei uma carta guardada numa das gavetas da minha mãe, endereçada a Fernanda. Era velha. Talvez de quando ela ainda morava ali. Dizia: Você sempre será meu orgulho. Nunca deixe que ninguém diga o contrário. Fiquei ali parado, com a carta tremendo na mão. E entendi. Entendi que eu sempre fui o coadjuvante da história de alguém. Que minha existência era pano de fundo no cenário perfeito da Fernanda. E foi nesse dia que algo mudou. Algo dentro de mim. Uma espécie de cansaço que não era só físico. Era cansaço de ser ignorado, de carregar o peso e ainda ter que sorrir. Foi ali que comecei a pensar. E se um dia ela levar tudo? E se fingir ser a filha perfeita até o fim? E se depois de tudo, ela ainda sair como a herdeira do que restar? Não era sobre dinheiro. Nunca foi. Era sobre justiça. Sobre ter meu nome lembrado não como o irmão rabugento que cuidava dos pais, mas como o filho que ficou. Que amou, mesmo não sendo amado do mesmo jeito. Mas ainda não era hora de agir. Não ainda. Eu precisava esperar. E continuar. Porque minha mãe ainda respirava. E eu ainda era o único ali. Mal sabia eu que o fim estava mais perto do que parecia. E que depois dele viria o verdadeiro começo da guerra. A gente sempre acha que vai ter mais tempo. Mais um café na cozinha. Mais uma conversa sobre nada. Mais uma chance de dizer o que nunca teve coragem. Só que o tempo não espera. Ele só passa. E quando vi, minha mãe já não respondia mais aos estímulos. Não abria mais os olhos. Só respirava com a ajuda das máquinas. O médico disse que era questão de dias. Talvez horas. Eu fiquei ali, do lado da cama, segurando a mão dela. Era fria. Frágil. A mulher que já gritou comigo por não varrer direito o quintal agora parecia um passarinho doente, pronto para voar. Eu chorei em silêncio. Não por ela, ou não só por ela, mas por mim. Por tudo que a gente não foi. Por tudo que eu queria ter sido para ela. E que ela nunca enxergou. A Fernanda chegou depois de tudo. O corpo já tinha sido levado, a casa já estava cheia de parentes, vizinhos, cheiro de vela, café coado às pressas. Ela apareceu com os olhos inchados, maquiagem borrada, abraçando todo mundo como se carregasse a dor do mundo nas costas. Me abraçou também. Sinto muito, mano. Eu não respondi. Só olhei pra ela e balancei a cabeça. Porque eu sabia. Ela não estava chorando pela mãe. Estava chorando pela imagem dela mesma como filha. Durante o velório, ela fazia questão de ficar ao lado do caixão. Dizia frases bonitas para quem quisesse ouvir. Minha mãe era minha inspiração. Ela sempre acreditou em mim. Mas tudo que sou hoje devo a ela. Eu ficava no canto, sentado, observando. Me perguntando se eu é que vivi numa realidade paralela ou se ela simplesmente acreditava nas mentiras que contava. Aconteceu algo que nunca mais saiu da minha cabeça. Um primo distante que morava em outra cidade chegou e me perguntou: Nossa, você por aqui? Achei que a Fernanda fosse filha única. Eu ri.
mas foi um riso seco. Aqueles que vêm de um lugar de dor, não de humor. Sou o irmão que ficou invisível. Ele ficou sem graça. Eu fui embora dali. Dias depois, a gente foi chamado para o escritório do advogado da família. A herança seria lida. Um testamento. Eu nem sabia que existia um. Nunca pensei nisso. Meu pai ainda estava vivo, mas desde a morte da minha mãe, ele parecia uma sombra. Não reconhecia ninguém. Achava que ela ainda estava viva. Perguntava por ela como se tivesse viajado. Eu dizia que sim, que ela tinha ido visitar uma prima e ele sorria. A dor da ausência era só minha. Ele vivia num lugar onde ela ainda existia. No escritório estavam eu, a Fernanda e o tal advogado, um sujeito magro, de gravata torta e olhar cansado. Começou a leitura. E ali, cada palavra era uma facada nova. Declaro como herdeira única dos meus bens, contas, imóveis e demais pertences. Minha filha, Fernanda... Eu parei de ouvir o resto. O chão sumiu. O sangue subiu. Herdeira única? Eu? Nada? Nem a casa onde eu morei, nem a poltrona rasgada onde ela me viu dormir tantas noites cuidando dela? Nem o anel de família? Nem um centavo da poupança? Levantei a mão, interrompi o advogado. Desculpa, mas... Tem certeza que isso é oficial? Ele confirmou, meio desconfortável. Sim, foi registrado em cartório, assinado e testemunhado. Está tudo legal. Olhei para Fernanda. Ela não dizia nada. Só mantinha a cara de espanto ensaiado. Eu juro que não sabia, mano. De verdade. Eu tô tão surpresa quanto você. Mentira. Eu sabia que era mentira. Ela sempre soube. Sempre soube que nossa mãe era capaz disso. E talvez tenha sido ela mesma a incentivar. Voltei para casa com um nó na garganta. Sentei na sala, olhei em volta. Cada canto daquela casa tinha um pedaço de mim. As marcas na parede onde medi minha altura, os armários que reparei com meu próprio dinheiro, as contas que paguei, os remédios que comprei. Tudo agora, aparentemente, não era mais meu. Tudo ia para Fernanda. A filha ausente. A herdeira por conveniência. Naquela noite, sentei na frente do computador e abri o caderno velho. Aquele onde eu anotava tudo desde que minha mãe ficou doente. Data de consultas, horários de remédios, episódios de confusão mental. Palavras dela. Frases que machucavam, mas que agora se tornavam prova. Testemunho. Comecei a digitar. Juntei tudo. Fotos, recibos, mensagens de texto, áudios do WhatsApp, prints. Montei um dossiê. Eu não sabia ainda o que fazer com aquilo, mas sabia que não ia deixar barato. No dia seguinte, fui até um advogado. Um amigo de infância que hoje tinha um escritório pequeno, mas eficiente. Mostrei tudo. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois falou: "Você tem um caso. É difícil, mas tem. A gente pode alegar indignidade, abandono, contestar o testamento. Abandono. Essa palavra ecoou dentro de mim. Era isso. A Fernanda abandonou. Não só os pais, mas a responsabilidade, a presença, a verdade. Começamos o processo. E eu sabia que aquilo ia dividir a família. Que iam me chamar de ingrato, de interesseiro, de ressentido. Mas também sabia que eu não estava lutando por dinheiro. Estava lutando por reconhecimento, por justiça, por mim. Quando a intimação chegou na casa da Fernanda, ela me ligou, chorando. "Como você teve coragem de me processar? A gente é irmão." Respondi sem hesitar. Irmãos dividem amor, dor, presença. Você só dividiu sorrisos em foto. Agora vai dividir isso também. Ela desligou na minha cara. A primeira vez que entrei naquela sala fria do tribunal, achei que fosse desmaiar. Não era por medo do juiz, nem dos advogados, nem da Fernanda. Era por tudo que aquela sala significava. Era como se todos os silêncios da minha vida tivessem sido convocados para testemunhar. Cada injustiça, cada vez que eu fui esquecido, empurrado para escanteio, agora tinha um lugar ali. E eu também. Cheguei cedo. O prédio do fórum cheirava a papel velho e desinfetante. Muita gente andando de um lado para o outro. Rostos tensos, sussurros de processos, de vidas quebradas. Eu me sentei num banco de madeira do corredor e fiquei olhando para o chão. Minhas mãos suavam. Meu coração parecia querer sair pela boca. E na cabeça, aquela pergunta martelando. Será que vale a pena? A Fernanda chegou com um advogado caro, daqueles que usam terno sob medida e perfume importado. Ela vestia branco, como se estivesse indo a um batismo.
não a um julgamento. Quando passou por mim, desviou o olhar. Não disse nada. Nem oi. Nem um aceno. Como se eu fosse só mais um estranho. E no fundo, acho que era isso mesmo. Ela nunca me conheceu de verdade. A primeira audiência foi rápida, mais para definir os termos, apresentar os lados. Mas mesmo assim, doeu. Quando o advogado dela começou a falar de filiação afetiva, de como a Fernanda era presente emocionalmente, de como nunca houve intenção de excluir o irmão, mas apenas seguir os desejos expressos em vida pela falecida, eu quase levantei para gritar. Mas respirei fundo. O meu advogado me segurou pelo braço. Calma. Sua hora vai chegar. E chegou. Na audiência seguinte, fui eu quem falou. E eu falei tudo. Falei das noites em claro, dos vômitos, das idas ao hospital. Do banho com água fria quando o chuveiro quebrou. Do dia em que minha mãe pediu desculpas sem usar essa palavra. Mostrei os recibos, os bilhetes, os áudios em que minha mãe me chamava de anjo e perguntava: cadê a Fernanda? Com aquela voz murcha de quem sabia a resposta. O juiz escutava tudo sem reagir, mas eu via nos olhos dele que ele sentia. Ele não podia mostrar, mas sentia. Teve um momento em que mostrei um caderno, aquele velho, onde eu anotava tudo. Entreguei ao oficial de justiça. E ali estavam os dias, os horários, as frases, como uma biografia silenciosa de uma história que ninguém viu. O juiz folheou, pediu silêncio, leu um trecho em voz alta. Hoje ela não comeu nada. Disse que não queria. Perguntei se estava com dor. Ela chorou e falou: acho que minha filha esqueceu que eu existo. A sala ficou muda. A Fernanda abaixou os olhos, mas não disse nada. Nem uma lágrima, nem um pedido de desculpa. Só silêncio. E talvez esse silêncio tenha dito mais do que qualquer argumento do advogado dela. O juiz pediu um intervalo. Eu saí da sala com as pernas bambas. Fui até o banheiro, olhei no espelho. Tinha olheiras fundas, olhos vermelhos, cabelo desarrumado. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu me reconheci ali. Eu era alguém que lutava, que existia. Na última audiência, o advogado dela tentou virar o jogo. Disse que a Fernanda morava longe, que a vida era corrida, que ela ajudava financeiramente, que minha mãe sempre disse que a filha era seu orgulho. Usou cartas antigas, fotos de infância, mensagens genéricas. E, claro, falou do testamento. Mas o juiz fez uma pergunta simples que desarmou tudo. Tem prova de que ela cuidou da mãe nos últimos anos de vida? Silêncio. Tem registro de visitas, de transferências bancárias, de consultas acompanhadas? Mais silêncio. A defesa tentou falar de amor, de laços, de intenções. Mas eu percebi que ali não era mais sobre documentos. Era sobre presença. E presença não se prova com papel. Se prova com memória. Antes de encerrar, o juiz me deu a palavra final. Eu não tinha preparado o discurso, mas falei com o coração. Eu não tô aqui por dinheiro. Eu tô aqui porque tudo nessa vida teve um lado pra mim. A fila do afeto sempre começava depois de mim. Eu aceitei isso, por muito tempo. Mas quando vi que até a memória dos meus pais ia ser roubada de mim, eu não aguentei mais. O que eu fiz foi estar presente. Eu não fui filho perfeito, nem queria ser herói. Mas eu fiquei. E às vezes, só ficar já é mais do que qualquer testamento pode escrever. Na saída do tribunal, a Fernanda me alcançou no estacionamento. Me chamou. Mano. Parei. Olhei pra ela. Você me odeia? Pensei um pouco. Respondi devagar. Não. Mas eu não te reconheço mais. Ela quis dizer algo, mas desistiu. Entrou no carro e foi embora. O juiz ainda não deu a sentença. Mas dentro de mim, algo já tinha mudado. Porque independente do que ele decidir, eu finalmente disse minha verdade. E às vezes, só isso já é vitória. O veredito chegou numa manhã cinzenta. Eu tinha dormido pouco naquela noite, acordando de tempos em tempos com aquele peso no peito que a ansiedade sabe bem como deixar. Sentei na beira da cama, com o celular na mão, esperando o aviso do meu advogado. Ele prometeu que avisaria assim que soubesse. Quando a mensagem chegou, meu coração parou por um segundo. Ganhamos parcialmente. A juíza reconheceu o abandono afetivo. Você tem direito à metade da herança. Metade. E pela primeira vez na vida, aquilo soou como tudo. Não era sobre valor material. Não era sobre casa, dinheiro, joias. Era sobre justiça. Sobre alguém finalmente olhar para mim e dizer: você importa.
Que minha presença teve peso, que minha dedicação teve valor, e que meu silêncio por tantos anos não precisava ser eterno. Mas, como sempre, nem tudo foi fácil depois disso. A notícia se espalhou rápido entre os parentes. Teve quem me ligou para parabenizar. Você merece, cara, foi o único que ficou ali do começo ao fim. Mas também teve quem criticou. Pra que tudo isso? É só dinheiro? Vocês são irmãos. Irmãos. Essa palavra que usaram tanto contra mim e tão pouco a favor. A Fernanda sumiu. Desapareceu das redes, do grupo da família, do mundo. Depois de algumas semanas, recebi uma carta dela, escrita à mão, em papel dobrado. Eu não sei por onde começar. Talvez pedindo desculpa, talvez dizendo que te entendo agora, mesmo que tarde. Eu vivi uma vida onde ser amada era fácil, então nunca precisei aprender a retribuir. Quando a mãe ficou doente, eu fugi. Porque eu tinha medo. Medo de ver ela fraca. Medo de encarar a verdade. Você teve coragem que eu nunca tive. E eu não posso mudar o passado. Mas talvez um dia a gente possa conversar. Não para resolver tudo, mas para seguir em frente. Li a carta 3 vezes. E chorei. Não por perdão, nem por raiva. Chorei porque, de alguma forma, ela finalmente me viu. Ainda que tarde. Ainda que depois da briga, do processo, do tribunal. Ainda assim, me viu. Alguns meses depois, vendi a casa. Aquela mesma casa onde tanta coisa aconteceu. Onde ri, chorei, fui esquecido, fui filho e também fui pai. Caminhei pelos cômodos antes de sair. Passei a mão na parede onde a altura da Fernanda estava marcada a lápis. Vi o armário da cozinha que meu pai consertou com fita isolante. Senti o cheiro do café da minha mãe. E disse, tchau. Com o dinheiro da venda, aluguei um apartamento pequeno, simples, mas só meu. Comecei a estudar à noite, algo que sempre quis fazer. Psicologia. Talvez porque, no fundo, eu só queria entender por que as pessoas machucam quem mais precisa ser amado. E talvez porque eu queria, de algum jeito, ajudar quem carrega cicatrizes como as minhas. Volta e meia eu sonho com meus pais. No sonho, a gente tá reunido na sala vendo novela. Meu pai dorme no sofá, minha mãe enrolada na manta, e eu ali, no chão, comendo bolacha. A Fernanda aparece na porta, traz suco pra todo mundo e senta do meu lado. A gente ri. No sonho, tudo é mais leve. Acordo com o rosto molhado, mas o coração, estranhamente, mais calmo. Perdoar não é esquecer. Não é fingir que nada aconteceu. É aceitar que o passado não pode ser reescrito, mas que o presente ainda pode ser vivido. Às vezes, é só isso. Respirar fundo, dar um passo e seguir. Eu não sei se eu e a Fernanda vamos nos reaproximar. Talvez sim, talvez nunca. Mas hoje, eu não carrego mais o peso de provar que fui bom filho, porque eu sei que fui. E sei que minha mãe, no fim, também soube. Mesmo que tarde. Mesmo que num sussurro frágil entre uma dor e outra. E se tem uma coisa que essa história me ensinou, é que amar de verdade não é ser perfeito. É ficar. Mesmo quando ninguém vê. Mesmo quando não tem aplauso, nem gratidão. Hoje, quando olho no espelho, vejo alguém que resistiu, que não cedeu ao abandono, que construiu força onde só havia ausência. E isso não tem testamento que tire de mim. Fim? Talvez não, porque recomeçar não tem ponto final.